Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo falaremos sobre a rodada de quarta-feira, 2 de novembro, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Você que chegou aqui pela primeira vez, não marca bobeira, já se inscreve no canal. Quem está com a gente há mais tempo, time, dá o likezão aí, é de graça e ajuda pra caramba o nosso grupo de estudos. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta a vinheta! Bora lá, time! Primeira análise, mas antes lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui nenhuma recomendação de entrada. Porém, se fizer sentido pra vocês, tamo junto sempre. Champions League orelhuda, temos aqui Real Madrid da Espanha, Celtic da Escócia, jogo às 14h45, Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid. O grupo, o Real Madrid já está classificado, porém, se vacilar, pode ser ultrapassado pelo RB Leipzig. Eu acho que o Real quer acabar aqui na primeira colocação, tá bom, galera? Vai jogar em casa, pega o Celtic, que é o último colocado, não tem mais chances de nada. Vamos dar uma olhadinha aqui na Race. O Real em casa, 5 jogos, 2 empates, 3 vitórias. Tem mais consistência e uma tendência de vitórias jogando em casa. Falando de mercado de gols, o mais de 1,5 gol bate aqui em 5 de 5. Pega o Celtic, que jogando como visitante, tem um bom retrospecto, porém com jogos na Escócia, tá bom, galera? Nada contra a Escócia, mas a gente se tem 9 pontos. O Shakhtar na terceira colocação com 6. Ou seja, se o Shakhtar vencer a partida, ele empata 9 com 9. Aí você me pergunta, e aí, Marco, como é que desempata? É confronto direto, tá bom, galera? O Shakhtar ganhou do RB Leipzig na Alemanha por 4-1. Se vencer essa partida, o Shakhtar passa de fase e o RB Leipzig cai e vai para a Liga Europa. Então é um jogo muito importante, tá bom, galera? E o Shakhtar deve ir com tudo para cima, tá bom? O que eu vejo aqui desse confronto, né? Primeiro vamos dar uma olhadinha na race das equipes. O Shakhtar em casa, jogos aqui, campeonato da Ucrânia, tá certo? Temos 3 empates e 2 vitórias, mercado de gols vem quente, mais de 1,5 gol, 5 de 5. O RB Leipzig jogando como visitante, 5 jogos, 2 empates, 1 vitória e são 2 derrotas, a maioria dos jogos na Bundesliga, que é o campeonato alemão. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol também batendo aqui em 5 de 5, tá bom? Mercado de gols, alta probabilidade para os dois lados. E a gente sabe que para o Shakhtar só a vitória interessa. E do outro lado, a gente tem o RB Leipzig, que é um time da franquia Red Bull, que são times que jogam para frente de maneira bem ofensiva. Primeira alternativa aqui, sem dúvida alguma, eu vou trabalhar com vocês em mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,21 para fazer aquela duplinha, tá bom, galera? E aqui, falando de time por time, mesmo jogando fora de casa, tecnicamente eu gosto mais da equipe do RB Leipzig, tá legal? Eu acho que ele não perde essa partida. Deixa eu dar uma olhadinha na odd. Odd de 1,66, então a gente pode pensar sim na vitória do RB Leipzig com o empate anula, fechado? Bora lá, trocando de grupo, temos o jogo aqui do Milan da Itália, Red Bull Salzburg da Áustria, jogo às 17 horas, San Siro, casa do Milan. Olhando o grupo, o Chelsea já classificado na primeira colocação, Milan e Red Bull Salzburg brigando pela segunda vaga de acesso para a Champions, tá bom? Para a próxima fase de mata-mata. E o Dinamo Zagreb brigando aqui talvez por uma vaga de Liga Europa. O Dinamo Zagreb não consegue mais brigar por Champions, porque mesmo que ganhe do Chelsea, chegaria a 7 pontos, mas no confronto direto com o Milan levou a melhor, tá bom, galera? Então vamos lá. Aqui é um jogo extremamente importante para o Milan e para o Red Bull Salzburg. É um jogo de definição da segunda vaga. Vamos dar uma olhadinha primeiro na race. O Milan em casa, 5 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol, bate aqui em 5 de 5. Alta probabilidade. O Red Bull Salzburg, 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates. Tem uma bela consistência, geralmente lá na Áustria, né, galera? Também aqui na Champions, faz boas partidas, tá ok? E falando de mercado de gols, o mais de 1,5 gol também bate em 5 de 5. Alta probabilidade em mercado de gols. Time, em virtude do que o Red Bull Salzburg tem de DNA, como eu citei para vocês no RB Leipzig, né? A gente tem aqui
o Red Bull Salzburg, que é a mesma franquia, só troca de país. É um time que joga para frente, gosta de fazer gols. Pega o Milan, que jogando em casa tem mostrado que também é um time que tem feito gols. Então eu vou trabalhar aqui, tá, galera? Mercado de gols. Até porque para o Red Bull Salzburg é vencer ou vencer. Senão ele vai ficar só com uma vaguinha de Liga Europa e ainda correndo o risco até de perder essa vaga, tá bom, galera? Mais de 1,5 gols, odd de 1,22 para encaixar na duplinha, pode sim ser um caminho. Quem quiser correr um pouquinho mais de risco, dá para tentar pensar aqui também para ambos os times marcarem odd de 1,77. Acho que tem chance de socorrer. E obviamente o Milan joga em casa, por jogar em casa tem um leve favoritismo. Mas eu só vou cravar aqui vitória do Milan ou algo nesse sentido no ao vivo se o Milan mostrar que tá melhor na partida, tá bom, galera? Eu gosto aqui da equipe do Salzburg, o Salzburg joga uma bola redondinha, então em pré-live eu prefiro ir em mercado de gols com vocês. Bora lá, time, dando continuidade nesse grupo, Chelsea versus Dinamo Zagreb, jogo 17 horas na Inglaterra. Esse jogo a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mesmo sabendo em pré-live que o Chelsea tem um time superior e é favorito, o Chelsea já está garantido na primeira colocação do grupo, tá bom? Tem 10 pontos, o Milan, se vencer o Salzburg, chega também a 10, só que no confronto direto, o Chelsea venceu as 2 partidas em cima aqui do time italiano, tá bom, galera? O Chelsea já está na primeira colocação, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o quê? Com a escalação e com a vontade, de repente, que o time entre em campo, tá legal? Mesmo sabendo que o Chelsea, tecnicamente, tem uma equipe superior. Pega o Zagreb, que está na 4ª colocação, 4 pontos, vai no máximo pegar uma vaga aqui de Liga Europa, isso se o Salzburg perder e o Zagreb vencer, tá legal? Se empatar em número de pontos, o Zagreb está fora, não pega nem Liga Europa. Vamos dar uma olhadinha aqui na Race, o Chelsea em casa, 5 jogos, 2 empates, 3 vitórias, mercado de gols, mais de 1,5 gols, 5 de 5. O Zagreb como visitante, 5 jogos, 2 derrotas, 1 empate, 2 vitórias. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gols, 3 de 5. Não temos aqui o histórico. Vamos lá, time. Sendo repetitivo, tá? Quem quiser buscar aqui alguma coisa a favor do Chelsea, deixa pro ao vivo. Se o Chelsea estiver melhor, jogar com o elenco principal, aí você de repente trabalha ali e coloca seu dinheiro. Em pré-live, segura, porque a gente não sabe a escalação e vontade do Chelsea. Fechado? Bora lá, time, trocando de grupo, chegando no grupo do City, tá legal? A gente vai ter Manchester City da Inglaterra, Sevilha da Espanha, 17 horas, jogo na Inglaterra. Esse grupo, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque ele tá totalmente decidido, galera. O City já é primeiro colocado, ninguém tira mais. O Dortmund já está na 2ª colocação, passa também de fase da próxima fase, fase de mata-mata. E o Sevilha já está garantido para a Liga Europa. E o Copenhague já está garantido na última colocação. Entendeu? Galera, quando tá tudo resolvido e independente de qualquer resultado aqui de gols, vitória, empate, derrota, não muda absolutamente mais nada, a gente tem que tomar cuidado. Até porque os clubes podem poupar o elenco, pode de repente jogar sem tanta vontade, priorizando o campeonato local. Portanto, quem quiser operar aqui em City e Sevilha, deixa pro ao vivo. A mesma coisa para Copenhague e Dortmund, deixa pro ao vivo. Obviamente que a gente sabe que o City, tecnicamente, tem uma equipe superior à equipe espanhola. Mas dá para cravar aqui, vitória do City, mais de 1,5 gols, que é geralmente o que o time do City faz. Eu faria isso se o City precisasse do resultado, tá bom, galera? Mas como tá tudo resolvido, a gente vai pro ao vivo. E fica a mesma lógica para Copenhague e Dortmund, tá legal? Jogos que têm um DNA para gols, mas em virtude do que eu acabei de apresentar para vocês, eu não vou cravar isso em pré-live e vou levar pro ao vivo. Jogo no ao vivo, tá intenso, chute a gol, escanteio, pressão, a gente pega o green por ali, fechado? Bora lá, time, agora trocando de grupo, a gente tem aqui Juventus da Itália, Paris Saint-Germain da França, jogo às 17 horas na Itália. Esse grupo, os times precisam de alguma coisa, e eu vou mostrar para vocês. A gente tem aqui já garantido para a próxima fase o Paris Saint-Germain e o Benfica, porém, ambas as equipes com 11 pontos, ou seja, é uma rodada que define o primeiro colocado. E a gente sabe que, de repente, uma primeira colocação aqui pode ajudar
em pegar na próxima fase de mata-mata uma equipe, entre aspas, um pouco mais fraca, tá bom, galera? Então, é um jogo importante. A Juve está aqui na terceira colocação com 3 pontos e o Haifa com 3 pontos também. Essas duas equipes brigam por quê? Por Liga Europa. Então também é um jogo importante. Então eu vejo aqui que é uma rodada neste grupo de times que vão querer pontuar, tá legal? Vamos lá então. Juve, Paris Saint-Germain. Primeiro vamos dar uma olhadinha na race. A Juve em casa, 5 jogos, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol, 5 de 5. Alta probabilidade. O Paris Saint-Germain como visitante, 5 jogos, nenhuma derrota, 2 empates e 3 vitórias. Mais de 1,5 gol, bate aqui em 3 das 5 últimas partidas. Time, em virtude do que eu acabei de falar, e principalmente o lado do Paris Saint-Germain, que é uma equipe que tem feito e tomado gols, tá legal? Eu vejo aqui a primeira alternativa, o mais de 1,5 gol, odd de 1,22, para fazer uma duplinha, pode ser uma alternativa. Como a Juve joga em casa e o Paris Saint-Germain tecnicamente tem um time mais forte, a gente pode pensar também num ambas marcam, tá legal? Odd de 1,70. E como falei para vocês, eu vejo o time do Paris Saint-Germain com mais qualidade. Então a gente tem uma odd aqui para o Paris de 1,68. Também podemos pensar em vitória do Paris Saint-Germain com empate anula, até porque nessa temporada a Juve não vem tão bem. Bora lá, time, para fechar esse grupo, como falei para vocês, Maccabi Haifa de Israel versus Benfica de Portugal, jogo às 17 horas em Israel, tá legal? Se eu pego aqui a race do Haifa em casa, 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota, mercado de gols, mais de 1,5 gol, bate em 4 das 5 últimas partidas. O Benfica como visitante, um retrospecto muito bonito, 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates, mercado de gols, mais de 1,5 gol, 3 das 5 últimas partidas. Como falei, as duas equipes precisam de pontos para, de repente, atingir aí os objetivos, né? O Haifa para, de repente, pegar uma Liga Europa e o Benfica para terminar na primeira colocação. E a gente sabe que as duas equipes são equipes que fazem gols, tá legal? Então eu venho aqui com vocês, sem dúvida alguma, em mais de 1,5 gol, odd de 1,19 para fazer aquela duplinha. Acho que tem boas chances disso ocorrer, tá bom, galera? Também vejo uma alternativa aqui e uma característica dessas equipes em mercado de escanteios, tá legal? Pelo menos nessas fases aqui de Champions, o Haifa fazendo escanteios, até jogando contra o Paris Saint-Germain, e o Benfica também, uma equipe que vai para frente, joga de maneira ofensiva e se não sai o gol, acaba saindo o canto, tá legal? Então fique esperto que escanteio pode ser bacana nesta partida. E, obviamente, eu vejo o Benfica como uma equipe mais qualificada, tá muito bem esse ano, não só na Champions, como também no Campeonato Português. Se vier completinha aqui, deixa eu dar uma olhadinha nessa odd de 1,70, a gente pode pensar vitória do Benfica com empate anula. Deixa eu dar uma olhadinha também no ambas marcam, né, pessoal? Acho que pode ocorrer, tá legal? Lógico, correndo um pouquinho mais de risco do que o mais de 1,5 gol, mas o ambas marcam, odd de 1,60. Em virtude de tudo que eu acabei de falar, também acho que pode ser uma possibilidade. Bora lá, time, agora chegando no Campeonato Brasileiro, um jogo muito importante e provavelmente pode ser o jogo da taça, tá legal? Palmeiras e Fortaleza, jogo às 21h30 no Allianz, casa do Palmeiras. Palmeiras na primeira colocação, 74 pontos, como falei, com 9 dedos mais ou menos na taça, né? Faltando ali tocar o restinho da unha, vamos dizer assim. Pega aqui o Fortaleza na nona colocação com 48 pontos. Fortaleza que melhorou muito no Campeonato Brasileiro e briga por vaga de Libertadores e pré-Libertadores. Então eu já adianto, eu acho que o jogo não vai ser fácil, tá bom? Um jogo aqui bem interessante. Vamos lá. O Palmeiras jogando em casa, 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. Uma tendência de vitórias muito forte. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol, bate em 3 das 5 últimas partidas. O Fortaleza como visitante, 5 jogos, 1 derrota, 2 empates, 2 vitórias. Falando de mercado de gols, o mais de 1,5 gol bate aqui em 4 das 5 últimas partidas. No histórico, 5 confrontos, o Palmeiras ganhou 1, 2, 3 e o Fortaleza venceu 2. No histórico, o confronto é equilibrado. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol, 5 de 5 dentro do histórico. Time, vamos dar uma olhadinha na odd do Palmeiras, tá bom? Odd de 1,42, 1,40.
Eu ficaria mais tranquilo aqui para essa partida, mesmo achando que o Palmeiras vai ser campeão, eu ficaria mais tranquilo, pelo menos com uma odd de 1,50 e 1,60, para buscar Palmeiras empate anula. Porque eu sei que o Fortaleza melhorou bastante. Mesmo jogando com o Palmeiras, que tem um baita time, que vai jogar em casa, eu acho que não vai ser fácil. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol, vamos dar uma olhadinha. Mais de 1,5 gol, odd de 1,28. Gosto dessa odd e acho que é jogo para gols, tá legal? Palmeiras vai tentar fazer gol para matar aqui, comemorar ao lado da torcida, e o Fortaleza vai brigar para tentar aqui somar pontos e de repente beliscar uma vaguinha de Libertadores, tá bom, galera? Eu acho que o Palmeiras é campeão, mais de 1,5 gol é cenário para a partida também. Bora lá, time. Próxima partida, América Mineiro versus Internacional, jogo às 16 horas, lá em Minas Gerais. Aliás, o Internacional é a única equipe aqui que talvez consiga, pelo menos matematicamente, tirar o título do Palmeiras, tá? Humildemente, eu já acho o Palmeiras campeão, né, galera? O Palmeiras teria que perder aqui, teoricamente, 4 partidas, ou perder 3 e empatar uma, e o Inter ganhar todas, tá legal? É um cenário muito difícil, em virtude da consistência do Palmeiras no comando do Abel. Palmeiras campeão. Vamos lá. O Inter na segunda colocação, classificado já para a Libertadores, vai jogar fora de casa, pega o América. América na 11ª colocação, 46 pontos, ainda podendo beliscar aqui talvez uma vaga de pré-Libertadores, tá legal? Vamos dar uma olhadinha aqui, o América em casa, 4 jogos, 3 derrotas, 2 vitórias. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. O Internacional fora, nenhuma derrota, 3 empates, 2 vitórias, das 5 últimas jogadas como visitante, mais de 1,5 gol, 3 de 5. Time, aqui eu vejo o cenário para gols, tá legal? Acho que o América Mineiro jogando em casa vai tentar, de repente, fazer gols para somar pontos e, de repente, quem sabe, tentar pegar a vaguinha de Libertadores, por que não? Vamos dar uma olhadinha no mais de 1,5 gol, odd de 1,45, isso ainda pode ser melhorado. Deixa o jogo começar, 10, 15 minutos, essa odd vai para 1,50, 1,60, você sente a partida, chute a gol, escanteio, intensidade. Se o jogo estiver nessa pegada, você vai no mais de 1,5 gol. Agora, o jogo tá tocando bola de lado, nada acontece, aí segura a mão ou deixa para a próxima partida, fechado? Bora lá, time, dando continuidade, Atlético Paranaense, o Furacão pegando o Goiás às 16 horas, Arena da Baixada, casa do Furacão. Furacão vice-campeão da Libertadores, por esse motivo não tem assegurado aí a vaga de Libertadores para a próxima temporada. Ou seja, precisa garantir pontos para ficar dentro de G4, que é a Libertadores ali direta, né? Ou mesmo uma pré-Libertadores. Vai jogar em casa, pega o Goiás, aqui eu não vou enrolar com vocês, eu só quero ver a odd de 1,58, aqui eu vou de Furacão, empate anula, tá bom, galera? Eu acho que o Furacão não perde em casa. Bora lá, time, mais um jogo bem interessante, Atlético Goianiense versus Santos, 19 horas na casa do Goianiense. O Santos, 12ª colocação, 43 pontos, sinceramente já não briga mais por muita coisa, tá legal? Pega o Goianiense dentro de zona de rebaixamento com 33 pontos. E eu vou falar para vocês, o Goianiense, ele teve uma melhora nas últimas partidas, tá legal? E a gente pode perceber isso através da Race, né? A gente pega os 5 últimos jogos em casa, são 2 vitórias e 1 empate, e como eu já citei aqui, eu acho que no vídeo de ontem, o Goianiense no Morumbi contra o São Paulo perdeu por azar, tá? Azar ou, na verdade, uma noite muito inspirada do Felipe Alves. O Goianiense merecia a vitória no Morumbi, tá legal? Vamos lá. Falando nisso, a gente tem aqui um Goianiense que sobe de produção, que joga em casa, e geralmente em casa faz boas partidas também. E o Santos, como visitante, tem um retrospecto ruim. 5 jogos, 4 derrotas e apenas 1 vitória. Se a gente fala ainda de mercado de gols, o Goianiense em casa, dos 5 últimos jogos, 4 batendo mais de 1,5 gol e o Santos fora mais de 1,5 gol batendo aqui em 3, tá legal? O que eu vou trabalhar com vocês? Goianiense joga em casa, odd de 2,25, eu vou de Goianiense empate anula. É um jogo muito importante para o Goianiense tentar sair da zona de rebaixamento. Quem quiser trabalhar em mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,45, e aí usa aquela mesma estratégia. Quem quiser, deixa o jogo começar, 10, 15 minutos, a odd sobe, 1,50, 1,60, o jogo tá intenso, você executa a sua entrada. Se o jogo tiver morno, tocando bola de lado, você segura, tá bom?
Bora lá, time, dando continuidade aqui no Campeonato Brasileiro, Avaí versus Red Bull Bragantino, jogo às 19 horas, ressacada, casa do Avaí. Tabela de classificação, Red Bull Bragantino, 14ª posição, 41 pontos, precisando de mais alguns pontos para se garantir fora de zona de rebaixamento, tá legal? Já o Avaí, vice-lanterna, 28 pontos, precisando desesperadamente de uma vitória para tentar salvar o ano e não cair para a segundona, tá legal? Vamos dar uma olhadinha aqui na Race. O Avaí em casa, 5 jogos, 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Alta probabilidade. O Red Bull Bragantino como visitante, 5 jogos, 3 derrotas, 2 empates, nenhuma vitória. E falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Se a gente pega o histórico e olha mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Ou seja, mercado de gols neste confronto bem quente, em alta probabilidade. Deixa eu dar uma olhadinha na odd do mais de 1,5 gol. Odd de 1,39, dá para fazer uma duplinha, tá legal? Para buscar a vitória para qualquer um dos lados, não tenho confiança em nenhuma das duas equipes, tá legal? E aí eu deixo pro ao vivo. Bora lá, time! Aqui o jogo das duas maiores torcidas do Brasil, Flamengo e Corinthians, 21h30, Maracanã, casa do Mengão Malvadão. Tabela de classificação, Flamengo na 3ª posição, 61 pontos, matematicamente não chega mais no Palmeiras e já está classificado para a Libertadores, até porque foi o campeão da Libertadores e Copa do Brasil, tá legal? Pega o Corinthians, que na 5ª colocação tem 58 pontos, e precisa de pontos para garantir a vaga de Libertadores no próximo ano, tá legal? Um jogo muito importante pro Corinthians. O Flamengo, teoricamente, vem para cumprir tabela, tá bom, galera? Vamos dar uma olhadinha aqui nas possibilidades em virtude de odds, tá? O mercado, ele dá um favoritismo pro Flamengo. Odd de 1,72, enquanto a odd do Corinthians é de 5,8. Obviamente que eu sei que o Flamengo tem um baita time, só que eu não vejo o jogo sendo tão importante para o Flamengo como é para o Corinthians. A classificação, Curitiba, 15ª colocação, 35 pontos, precisando pontuar para evitar aqui risco de rebaixamento. Já o Juventude, último colocado, já rebaixado com apenas 21 pontos. Vou mostrar a race para vocês. O Juventude em casa, 5 jogos, 1 derrota, 4 empates. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol, 5 de 5 e ambas marcam 5 de 5, tá bom? O Curitiba fora. Olha a race do Curitiba fora, galera. Curitiba como visitante tem uma race muito feia, tá? 5 jogos, 5 derrotas. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol, batendo aqui em 4 de 5. Em virtude do Juventude já rebaixado, com a race feia, e o Curitiba, uma race como visitante, desculpa a expressão, mas horrorosa, não consigo buscar aqui vitória para nenhum dos dois lados, tá bom? Quem quiser operar nessa partida, a única coisa que eu vejo aqui com boa probabilidade é mercado de gols, tá bom? Mais de 1,5 gol, vamos dar uma olhadinha na odd de 1,40, é o único cenário em pré-live que eu trabalharia com você.